resolução de um exercício mostrando uma interessante aplicação de problemas envolvendo permutações de objetos repetidos. Observe a questão. Observe a figura. Considere os caminhos ligando A a C, passando por B, traçados a partir de A, deslocando-se sempre ou uma unidade para a direita, na horizontal, ou uma unidade para cima, na vertical. Determine o número total de caminhos distintos obtidos dessa forma. Então, para desenvolver a resolução deste exercício, eu vou, num primeiro momento, resolver uma espécie de versão simplificada deste problema. Eu vou tomar aqui um outro exercício com um raciocínio similar ao que eu vou empregar na questão apresentada, mas com uma malha ligeiramente menor. Digamos que eu tenho aqui um retângulo, onde dois desses vértices foram identificados como P e Q. Esse retângulo está quadriculado, aqui são 6 quadrados. O objetivo dessa versão simplificada é sair do ponto P, chegar ao ponto Q e estabelecer de quantas formas diferentes isso pode ser feito, ou seja, quantos são os caminhos que ligam P a Q, caminhando por cima dos lados desses quadrados, com a mesma condição que a questão original nos apresentava, caminhando sempre ou uma unidade para cima ou uma unidade para a direita. E aí um ponto absolutamente importante a ser observado nesses caminhos percorridos é que qualquer que seja o percurso, o caminho determinado, esse caminho sempre, invariavelmente, ele será percorrido considerando 3 unidades laterais, 3 unidades horizontais e 2 unidades verticais. Então, tomando como se cada tracinho para cima, chamando esses caminhos, esses tracinhos para cima, de V de vertical, e cada tracinho para a direita, com H de horizontal. Então, se nós determinarmos, por exemplo, o caminho aqui, 2 unidades para cima, 3 unidades para a direita. Ora, este caminho, 2 unidades para cima e 3 para a direita, ele pode ser desenhado como se fosse V, 2 unidades para cima, 2 tracinhos verticais, seguidos de 3 tracinhos horizontais, ou seja, H, H, H. Então, esta sequência de 2 Vs e 3 Hs representa um caminho de P para Q. Um outro caminho nada mais é do que uma ordem diferente, considerando-se necessariamente 2 Vs e 3 Hs. Então, por exemplo, se eu percorrer o caminho para cima, depois 2 para a direita, depois 1 para cima e 1 para a direita, fazendo uma espécie aqui de uma escada, então para cima, V, 2 para a direita, seguidos de 2 Hs, 1 para cima, V, e mais 1 para a direita, 1 H. Então este é um outro desenho, uma outra configuração, um outro caminho, que leva P até Q, através de 2 Vs e 3 Hs. Então este caminho, o segundo caminho, difere do primeiro, em termos de sequência, unicamente pela ordem com que esses objetos, V e H, foram determinados em cada uma das sequências. Então o número de trajetos, o número de caminhos diferentes que podem ser obtidos de P para Q, equivale, em termos combinatórios, a se determinar de quantas maneiras diferentes nós podemos ordenar 2 Vs, 2 objetos Vs, que são os tracinhos verticais, e 3 objetos H, que são os tracinhos horizontais. Como são 5 objetos, 5 fatorial. Levando em consideração que 2 desses objetos são iguais, as 2 letras V, então dividido por 2 fatorial. 3 objetos aqui são iguais, as letras H, então vezes 3 fatorial. Então nós vamos ter 120, que é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 3 fatorial, 6. Então o resultado, 120
dividido por 12, ou seja, há um total de 10 caminhos diferentes que ligam o ponto P ao ponto Q. Então, com esta resolução, esta maneira de interpretar o problema dos caminhos, vamos voltar agora ao problema original, que nos pede para determinar o número de caminhos que ligam o ponto A ao ponto B, passando por C. Então, voltando à questão original, o exercício nos apresenta essa malha, né, bem maior do que aquela versão simplificada, mas cujo objetivo é o mesmo, de determinar o número de caminhos diferentes que podem ser obtidos. Agora do ponto A, iniciando os caminhos em A e finalizando em C. Então os caminhos que vão de A para C. Mas agora há uma condição que foi imposta dentre esses caminhos que vão ser obtidos, que é de que necessariamente os caminhos devem passar pelo ponto B. Então primeiramente nós vamos contar os caminhos que vão de A para B. Então esquece a malha do ponto B para a direita ou do ponto B para cima. Vamos pensar apenas nos caminhos que vão de A para B. Então os caminhos que saem de A e vão até B representam, na verdade, uma sequência de 8 vezes 3, 6, 7, 8 e 2 Hs. Todo caminho percorrido será uma ordem que se cria para esses 10 objetos. Então, para sair de A e chegar até B, nós vamos criar uma sequência com 8 vezes e 2 Hs em alguma ordem. Cada ordem nos mostra um caminho diferente. E o número de caminhos, então, que podem ser obtidos, ou o número de permutações que podem ser determinadas a partir destes 10 objetos, será dado, então, por 10 fatorial, uma vez que são 10 objetos, dividido por 8 fatorial, uma vez que 8 desses objetos são absolutamente iguais, que são os símbolos V, de vertical, vezes 2 fatorial, uma vez que há 2 outros objetos iguais, que são as letras H. Então 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial, já lhe adianto esse resultado, essa fração nos mostra 45 possibilidades, ou 45 caminhos diferentes que saem de A e vão até B. Então agora o problema prossegue contando os caminhos que vão de B para C, para se completar os caminhos que vão de A para C, passando em B. Então agora vamos fazer a contagem dos caminhos que vão de B até C. Observando as unidades que vão ser percorridos, tracinhos que vão ser percorridos de B até C, nós contamos aqui 8 unidades horizontais e 2 unidades verticais. Então, qualquer que seja o traçado que vai de B para C, nós vamos ter que percorrer 10 tracinhos, 10 unidades de comprimento. Então, muito similar ao que foi feito anteriormente, só que com a diferença que antes nós tínhamos 8 tracinhos verticais e 2 horizontais. Agora, nós vamos ter 8 tracinhos horizontais, 8 horizontais e 2 verticais. Então, há que se permutar mais uma vez, para que seja feita a contagem dos caminhos, há que se permutar os 10 objetos, sendo que dentre estes 10, 8 são repetidos e outros 2 também são repetidos. Então, o cálculo sendo exatamente o mesmo, nos mostra outros 45 caminhos que vão de B até C. Então, para que sejam feitas as duas escolhas, ou para que sejam feitos os caminhos de A para B e, na sequência, os caminhos de B para C, nós vamos ter 45 possibilidades na primeira escolha, que são os caminhos de A para B, e para cada uma dessas possibilidades, nós temos 45 possibilidades na escolha seguinte, que são os caminhos de B para C. Então, quer dizer que para fazer as duas escolhas sucessivamente, há 45 vezes 45, ou 2.025 maneiras diferentes de essas escolhas serem feitas. O que no contexto do problema nos mostra 2.025 caminhos diferentes que ligam os pontos A e C passando pelo ponto B.